Olá, sejam bem-vindos a mais uma mensagem aqui no meu canal. E hoje nós vamos ler em Salmos 12. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Que a gente venha todos os dias, ser verdadeiros. E o próprio Jesus, ele escolheu 12 discípulos para andar com ele. Jesus, ele era um conhecido, mas quem andava com ele era 12 discípulos. Daniel, quando foi lá fazer o jejum na casa do rei e decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel escolheu 3 para andar com ele: Ananias, Misael e Azarias. Então, nós precisamos escolher quem anda com a gente, que sejam pessoas verdadeiras, que andem no mesmo espírito. Não adianta de nada a gente ter pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, que sejam bajuladores, mas que não sejam verdadeiros, que sejam pessoas falsas, que a gente venha fugir desse tipo de pessoa. A palavra diz para a gente amar os nossos inimigos, para a gente amar os nossos irmãos, mas isso não significa que a gente tem que andar com eles. Amar é não guardar ódio no coração, é não ter nenhum sentimento ruim para com aquela pessoa, mas isso não significa que a gente tenha que andar com essas pessoas que são falsas e que não são verdadeiras com a gente. E o Espírito Santo, ele nos revela aquele que é verdadeiro e aquele que é falso. Busque o Espírito, que ele vai te mostrar quem é falso e quem é verdadeiro. E nem Jesus agradou a todos, então a gente não precisa agradar a todos. A gente precisa agradar a Deus. Então a gente não precisa suportar ou andar com pessoas falsas. A gente tem que respeitá-las e amá-las, mas para andar conosco, para andar junto, a gente precisa escolher pessoas verdadeiras que andem no mesmo espírito. E a própria palavra diz, Jesus escolheu 12 discípulos para andar com ele. Daniel, quando foi escolher quem ia lá fazer o jejum com ele, ele não levou todo mundo, ele escolheu Ananias, Misael e Azarias. Então, que a gente tenha cuidado de andar com pessoas verdadeiras, pessoas que realmente amam a gente, e não ter perto pessoas que ficam nos bajulando, porque isso não leva a nada, isso não nos leva para lugar nenhum. De elogio não nos leva a lugar nenhum. É bom receber elogio, mas que isso não suba para o nosso coração, porque não nos leva para lugar nenhum. Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda e permanecer sempre vigiando. A palavra diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Então a gente precisa vigiar primeiro, e depois vem orar. Então, muitas vezes a gente ora e não vigia. Não, a gente precisa vigiar com quem a gente anda, porque muitas vezes a gente tropeça e cai,
porque anda com pessoas que não edificam a nossa vida. Amém?